Pessoal, muito obrigada aí pela presença de todos, pelo prestígio. Estar aqui com a Viviane também, muito obrigada, Viviane, por ter aceito aí o nosso convite do nosso momento gestão, né, para falarmos aí de assuntos tão instigantes, tão pertinentes, né, e que tão recorrentes também no ambiente de trabalho, e que muitas vezes a gente fica sem respostas, né? Esse momento aqui é justamente para a gente conseguir falar com o pessoal de casa, com todos aqueles que carregam essas dúvidas, né? Que querem saber exatamente o que significa. São tantos jargões novos aí no ambiente de trabalho, né? E que ficam aquelas sem tradução e sem saber exatamente como funciona. E as pessoas fazem aquela cara de, não, ótimo, sei, né? Então, hoje a gente trouxe aqui esse tema para falar com vocês sobre os canceladores no ambiente de trabalho, né? E também a gente quer pedir para vocês escreverem aqui quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui no Momento Gestão. Semanalmente nós faremos uma live curta de 15 a 20 minutos, mas para esclarecer todos esses temas recorrentes aí na gestão, né, no ambiente de trabalho. Então, escreve aqui para a gente e a gente vai trazendo, à medida do passar das semanas, a gente vai trazendo os temas que vocês vão sugerindo, tá bom? E, Viviane, vamos lá? Vamos dar início ao nosso bate-papo aqui? Primeira coisa, né? Acho que a gente pode começar esclarecendo, né? O que são os canceladores no ambiente de trabalho, né? O que as empresas podem fazer para diminuir o impacto disso, né? Como gestora, né? Como os gestores podem atuar para neutralizar esse tipo de situação. Então, vamos começar aqui ouvindo, né? De você todas essas informações e também pensando, né, se o ambiente pode favorecer a existência desses canceladores. Então, com você, Vivi. Elaine, primeiramente, muito obrigada. Agradeço a INSIPRO. Peço todo mundo que está aí, começa a acompanhar a INSIPRO, porque a proposta é essa, toda semana a gente entrar com um tema bem legal. E estou vendo que vocês já estão mandando aí temas muito bom. E hoje a gente escolheu esse tema para conversar, porque já era uma pergunta recorrente, né, Elaine? Sim. Das pessoas. O que é isso? O que são os canceladores, né? Eu que sou um pouco mais velha, cancelador para mim era quando eu fazia uma compra e cancelava, fazia alguma coisa. E hoje a gente está num momento tão diferente, né? Justamente por conta disso, das redes sociais e desse contato que a gente tem hoje muito mais virtual. Sim. Né? Então, você começou perguntando, né? O que é essa coisa de cancelamento? Né? Da onde que vem isso? Porque está muito fácil hoje a gente cancelar as pessoas, porque como o contato está muito virtual, se eu me incomodo com alguma coisa, facilmente eu vou lá e bloqueio, né, a pessoa. Tanto que vocês viram a modinha que está agora, achei muito criativo, o brasileiro é criativo demais, de mandar Pix para quem está bloqueado, né? Olha onde vai a criatividade do pessoal. Então, eu te bloqueio nas redes sociais, você me manda um Pix com 2 centavos, né? Para ver se você muda de ideia. Que ótimo. Manda de 100 reais, né, pessoal? Podia ser uns 2 milhões, né? Daí a gente pode até repensar no assunto, mas brincadeira. Tem muita gente, Vivi, que me perguntou se o tema dessa semana é por conta do que aconteceu no Big Brother.
Olha, também, né? Vocês devem estar acompanhando aí, mesmo quem não acompanha o Big Brother, mas se você está aqui no Instagram, significa que você segue as redes e não tem como não ver essa questão de cancelamento a todo momento. E realmente, nas últimas 2 semanas, o Big Brother reforçou muito isso, o que instigou essa nossa fala, justamente porque é algo que se estende ao trabalho, né? Não fica só no nosso âmbito pessoal. Quantas vezes vocês que estão aí participando devem ter se sentido cancelado pelos colegas de trabalho, às vezes pelo seu próprio chefe, né? E não nessa questão do bloqueio, mas numa questão muito mais ampla, que é o quê? O bloqueio das ideias. Sim. Né? De você querer dar uma ideia e aí te cortarem. Então, o exemplo mais comum que a gente tem nas empresas de cancelamento é quando vai ter uma reunião com o chefe e as pessoas já ficam de burburinho falando: gente, não fala nada, hein? Não fala nada, não vem dar ideia. Não é verdade, Elaine? Exatamente. O pessoal adora falar isso, né? Por quê? Porque o medo de vai ter trabalho novo. Se você fala alguma coisa, gera novo trabalho, gera demanda, fica quietinha, não fala nada, né? E aí você está se anulando, você está anulando a oportunidade de você apresentar uma ideia, né? De algo que pode inovar, que pode dar certo. A gente tem que ir na contramão dos canceladores, né? Ou seja, trazendo inovação, a gente tem que pensar sempre em inovação. Exato, porque é muito fácil cancelar o outro por medo mesmo, né? Então, eu acho que o tema cancelamento está tão em voga e ele mostra muito essa parte de autodefesa que as pessoas têm. Né? Então, no ambiente de trabalho, quando a gente fala esse tipo de coisa, vocês devem estar rindo aí, né? Mas quantos de nós já passou por isso? Que você quer dar uma ideia legal, você ficou pensando e tal, e aí você nem chegou na reunião, as pessoas já te cancelaram, já falaram, não vai dar. Aí você fica com aquela coisa, puxa vida, eu não queria ser chato. Para quê? Para não ser cancelado no geral da empresa. O que é esse ser cancelado no geral? Você não é chamado para os almoços, para os cafezinhos, né? As pessoas têm os grupinhos e, gente, a sociedade vive em panelinhas. Infelizmente, a nossa cultura, a gente é muito das panelinhas. Na empresa não é diferente. E a gente quer fazer parte das panelas. Esse é o nosso maior problema. É a né? A gente não está fora. E de ser aceito, né? Aceitação. Exato, então a gente não quer, poxa vida, então eu não quero ser o chato, né, para não ser excluído das conversas, então você acaba aceitando, e aí o que acontece? Você vira o cancelador. Sim. Né? Que foi a outra pergunta que você me fez, você falou assim, puxa, e como que eu me torno esse cancelador? Para fazer parte dessas panelas. Né? Você acaba falando assim, puxa, eu também tenho que cancelar, ninguém gosta da Vivi. Então, eu também não posso gostar. Por quê? Porque se eu gosto da Vivi, alguma coisa tem de errado comigo também. Olha que errado isso, né, gente? Também, né? É muito ruim, porque você, às vezes, não é você. Às vezes, você adora uma pessoa no seu ambiente de trabalho, você se dá super bem, você admira aquela pessoa, mas você vê que ela está um pouco bloqueada mesmo, ela está cancelada com as pessoas. E aí você fica naquela dúvida, poxa, se eu for amigo daquela pessoa, eu também estou cancelado? É exatamente quando as pessoas saem de uma organização e você mantém amizade com quem saiu, né? Se você mantém a amizade com quem saiu, será que você vai ficar mal visto? Né? É isso. A Bruna até escreveu aqui, pensamento de manada. É isso mesmo, Bruna. É muito isso, é assustador. Porque, na verdade, a gente perde parte da nossa personalidade para agradar o outro. Até que ponto isso vale a pena? Exatamente. Né? Até que ponto isso é real para a gente? Né? É muito sacrificante. Então, durante a nossa vida profissional, a gente vai abdicando de amizades, de coisas, justamente por conta desse cancelamento. Né? Que é essa relação direta que a gente faz. Poxa, todo mundo cancelou aquela pessoa. Se eu fico com amizade com aquela pessoa,
Será que estão me vendo mal? Será que estão me odiando, né? Como que tá isso? Então, é algo para a gente repensar mesmo. E repensar essas posturas, talvez, muito incisivas, de apontar o dedo para o outro quando a pessoa não cancela, porque você cancelou, né? Você quis cancelar, ótimo. Não julgue o outro que não cancelou. E vai em casos extremos, né, Vivi? E existe o outro lado, né? Existe, na verdade, assim, tem duas visões sobre o assunto, né? Aquele que tem medo de ser cancelado e ele deixa de se relacionar para manter o meio dele, manter os relacionamentos que ele tem. E existe também aquele cancelamento por ameaça, né? Às vezes um gestor, e aí não é um líder, um gestor, que fala, se você compactuar com as ideias de fulano, se você mantém contato com Beltrano, que já não está mais aqui, você vai ser prejudicado, né? Então, existe dentro disso tudo uma pressão também, uma pressão psicológica e que a gente precisa pesar, né? O que vale mais aí, os seus valores, né? Ou você compactuar com aquela decisão, né? Porque acaba alguém tomando uma decisão por você. Exato, e é um tremendo assédio moral, né? Que é algo muito cansativo. Ser assediado moralmente é algo que te desgasta, que te transforma numa pessoa, às vezes, muito apagada. Por quê? Porque você tem a sua luz, você tem as suas vontades, as suas alegrias, e de repente você toma tanta porrada, tanta paulada, que você acaba se tornando outra pessoa, né? No mercado de trabalho a gente está há muito tempo e tem pessoas que eu conheci há muitos anos, né? 10, 15 anos, e você reencontra a pessoa está totalmente outra. Aí você começa a falar com a pessoa, nossa, mas você está tão assim. Ai, Vivi, eu já tomei tanta porrada que agora eu tô quietinho. É. Né? Então, é uma relação para a gente repensar mesmo, e principalmente para que você, eu, a Elaine, que a gente não faça parte dessa pessoa que vira o cancelador, que apaga as pessoas, sabe? Que faz com que essas pessoas mudem a sua personalidade para agradar o que eu gosto. Sim. Isso acontece muito com quem assume cargo de gestão, né, Vivi? Porque você não acaba não sendo mais você, né? Você é o quê? A empresa. Sim. Né? Só que também tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, gente. Até que ponto a empresa realmente nos pressiona ou realmente não existe isso e a pressão é geral do grupo? Eu ultimamente tenho me questionado muito em relação a isso, porque às vezes o seu gestor, né, ou seja, quem está acima de você, o seu superior, nunca falou nada daquilo, mas os seus colegas já falaram: olha, o gestor não gosta daquilo. Não é? E aí você toma como verdade. No outro, né? Veladamente você põe a culpa no outro para justificar a sua atitude. E aí eu pergunto, né? Enquanto gestão, será que é isso que você espera do seu colaborador? Ou existe, né, todo um mito em torno disso? Né? Existe toda uma história criada, né? Um cenário que foi imaginado e aí, de repente, as pessoas ficam ali bloqueadas, ficam vivendo aquilo em cima de algo que elas não sabem se é realmente o que está acontecendo, o que deveria acontecer. Exato, e isso é muito grave, né? Porque às vezes você está se podando por uma coisa que faz parte do grupo, e aí me fez lembrar agora, falando com vocês, aquela história, né, do grupo de macacos que foi testado pelo cientista, que era molhado, e toda vez que eles subiam na escada para pegar banana, e aí eles perceberam que eles não queriam ser molhados. E aí os macacos novos chegavam, eles sentavam para um macaco. Então depois procurem esse case, é muito legal, porque ele ilustra muito essa relação do cancelador. A gente está muito no momento que as pessoas querem forçar você a fazer certas coisas, mas que às vezes não tem nada a ver com você. E isso vai levando, gente, ao que a gente está vendo, síndrome de burnout no trabalho. Uma doença. Né? Doença. Por quê? Porque é horrível você estar num ambiente de trabalho que não combina mais com você.
E quando você entrou, às vezes você era uma pessoa feliz, né? Você era aquela pessoa, poxa, que todo mundo gostava, e de repente as pessoas param de gostar de você. Por quê? Por que elas estão te cancelando? Né? E aí você começa a ficar mal e tal. Justamente, talvez, porque você entrou num ritmo contrário, que era o de todo mundo, e que talvez você foi contratado para quebrar esse ritmo. Olha que legal. Exatamente. A gente às vezes contrata uma pessoa como gestor, não é, Elaine? Justamente diferente para quê? Para que aquele grupo mude um pouco. Para você mudar o clima organizacional, né? Às vezes o clima ele decorre de uma cultura que foi criada por um subgrupo e não é a filosofia da empresa. E aí, a necessidade de você treinar os colaboradores para que isso não aconteça, né? Para que ele entenda o papel dele, a importância dele e de cada um que compõe ali aquela organização, ajuda, né, a você evitar esse tipo de situação no cancelamento. Quando você tem valorização e cada um entendendo o seu papel e sabendo o papel do outro, esses muros são derrubados. Exato. Então, a gente tem aí um desafio, não é fácil, né? Eu acho que nós viemos hoje aqui conversar com vocês para abrir esse diálogo. Inclusive, se vocês quiserem mandar aí alguma pergunta para a gente, manda para a gente conversar mais. Porque é muito interessante a gente ter essa reflexão, começar a pensar sobre isso. Quem é você no mundo dos canceladores de hoje? Vamos ler aqui. Houve situações em que fui uma pessoa tóxica e não percebi. E por isso fui cancelada. Uma amiga me avisou o porquê disso. Então eu entendi e refleti sobre minhas atitudes. Que bom, Érica, que você conseguiu parar e analisar a sua atuação a tempo, né? Tem pessoas que passam a vida inteira tentando, aliás, nem tentam, né, descobrir o que elas são, como elas agem, não aceitam sugestões, não aceitam mudança, não aceitam nenhum feedback, né? Levam ao feedback como algo pessoal e não como um presente. Eu digo que o feedback é um presente que você recebe e que você dá para alguém, porque você está dando a chance do desenvolvimento, né? E quando você não aceita dessa maneira, você se autocancela, né? E isso realmente é muito legal você compartilhar com a gente, Érica, porque é isso que a gente deve fazer mesmo, se olhar, né? Olhar as atitudes que a gente está tendo e o porquê que está acontecendo certas coisas e também o outro lado, né? O porquê que eu cancelei alguém. Às vezes a gente não se percebe cancelando o outro e quando a gente vai ver, a gente se afastou. Por que será que a gente se afastou? E às vezes você foi essa pessoa tóxica mesmo, a pessoa que influenciou todo o grupo a não gostar de alguém por algum motivo que não faz o menor sentido, né? Às vezes foi uma coisa pessoal, direta, um momento, e a gente está muito, vamos ser muito sinceros, descuidado com as pessoas, porque as pessoas não estão tendo a chance de errar. Exato. Né? É muito fácil cancelar alguém. Só que você já se colocou no lugar daquela pessoa. Então, eu sou muito, quem me conhece sabe, eu sou muito pela empatia. Antes de você fazer ou falar alguma coisa para o outro, se coloca naquele lugar. Não é todo dia que a gente está bem. Não é todo dia que a gente é simpático. Tem dia que a gente teve um dia horrível, desde o momento que saiu de casa, bateu o carro, pegou trânsito, aconteceu 1000 coisas, você foi esculachado por alguém, está com problemas de saúde. 1000 problemas acontecem no nosso dia a dia, a gente não sabe. E é muito fácil julgar o outro, olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa é insuportável. Ela é ou ela está naquele dia? Né? São coisas bem diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque um comentário nosso nos torna tóxico a ponto de que as outras pessoas olhem aquela pessoa pelo seu olhar. E muito cuidado que a gente tem que ter, por quê? Porque alguns de nós, que daí é um tema também que a gente pode tratar, se vocês gostarem, coloquem aí, que são os influenciadores. Alguns de nós influenciam muito facilmente o outro. Às vezes você nem percebe o tanto que você influencia.
Por quê? Porque as pessoas gostam de você e acham que aquilo que você fala é uma regra. Sim. E aí você, sendo tóxico, o que que você gera, né? Um ambiente tóxico, né? A Bruna perguntando se o fator idade reflete neste cancelamento ou essa atitude atemporal, tipo modinha da galera. Ai, olha, Bruna, excelente pergunta. Eu acho que é atemporal. Acho que gente jovem, gente mais velha, é óbvio que quanto mais experiente a pessoa tende a ser, tende, tá? Porque isso não vale. Tem gente de 90 anos que não aprendeu nada e tem gente de 18 anos que sabe muito, né? Mas a pessoa, quanto mais velha, ela tende a ter aprendido um pouco mais com a vida e tende a ser uma pessoa que julga menos rapidamente, mas não é uma regra. Tá? Então, assim, de bate pronto, posso até estar errado e vocês podem comentar e discutir com a gente, falar que é atemporal. Isso não tem uma relação com idade, não tem uma relação, mas tem uma relação com o momento, né? Como eu falei no começo, eu acho que agora, por esse contato distante, é muito difícil você falar mal de uma pessoa na cara. Você chegar para uma pessoa e falar assim, não gostei da sua atitude, você foi rude e tal. Mas é muito fácil você mandar um textão no WhatsApp da pessoa e depois bloqueá-la. Não é verdade? O que vocês acham disso? É algo interessante, algo para a gente repensar, né? Por quê? Porque ficou muito mais fácil. Até a gente pode exemplificar aqui o cancelamento que é atemporal, porque não num passado tão distante assim, mas na geração X, na geração dos baby boomers, né? Que é um pessoal aí que está... Geração X está entre 40 e 50 anos. Geração dos baby boomers já são aquelas pessoas que têm entre 60 e 70 anos, né? Existia uma gestão autoritária, onde o colaborador ele não tinha voz, ele não tinha um papel, ele só executava, né? E automaticamente isso é uma atitude canceladora, né? Impositiva. E esse cenário mudou, e assim como as gerações também. Mas a gente encontra também jovens, pessoas mais novas, que carregam, né, essa inspiração ruim, mas seguem da mesma maneira. Né? Então, por isso que acaba sendo atemporal. Era bem mais enfático, bem mais presente há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ainda encontrava esse tipo de gestão. Hoje não é aceito, né? Porque os RHs, eles tratam a questão até como assédio moral, enfim, tem outros desdobramentos aí. Então, a gente precisa tomar muito cuidado às vezes em ser explosivo, né? Em falar o que pensa. A gente tem que manter a nossa essência, mas sem agredir o outro, né? Sem se coloca no lugar do outro. Será que eu gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Se a resposta for não, repensa o que você ia falar, né? Repensa a E não atitude. né, Elaine? Porque tem muita gente que é grosseira e acha que está sendo autêntico. Acha que é assertivo, que é pior. Exato. Então, é algo também para fazer com que a gente pare e pense, poxa, será que isso é eu sendo eu? Ou será que eu sou uma pessoa um pouquinho agressiva, grossa mesmo? Tóxica, no falar, na minha forma de me expor, né? Tem gente que quer impor a sua ideia de qualquer jeito e acaba entrando no âmbito pessoal, no âmbito de falar do seu jeito. Então, olha para mim e fala: Vivi, eu prefiro o seu cabelo assim. Isso é de uma grossura ímpar. O cabelo é meu, nasce na minha cabeça. Mas eu sou autêntica, eu gosto de dar minha opinião. Guarde para você. Algumas você Nada vale. Né? Então, são coisas que a gente realmente tem que prestar atenção. Não é porque você tem essa ideia e suas preferências que elas são as melhores e que as outras pessoas têm que concordar, né? E o cancelamento ele vem muito disso. Por quê? Porque ele está baseado na sua filosofia de vida, nos seus valores,
E aí você quer o quê? Transmitir esses valores para todos e às vezes vão ter pessoas que realmente vão acreditar naquilo e vão cancelar alguém que muitas vezes não tem nada a ver com essa relação. Às vezes é um detalhe, né? Um desentendimento pontual, uma coisa. Então, é algo que eu falo que está se tornando triste, né? É um movimento muito triste dentro das empresas. Com todos esses anos, né? Quem me conhece mais sabe que eu trabalhei em várias multinacionais e trabalhar com algumas nacionalidades é mais fácil porque tem pessoas mais diretas, Sim. que quando tem algum burburinho, já chega diretamente em você e pergunta: Oi, eu tô sabendo que você falou isso, é verdade? Essa é a melhor postura. Por quê? Porque você já resolve. Às vezes você não falou nada. E às vezes estão colocando toda a culpa de algum cancelamento em você, e aí você nem está nem sabendo, né? E aí todo mundo cancelou alguém usando o seu nome. Olha que interessante. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa de fazer as coisas muito no quietinho, né? Então é algo também cultural para a gente repensar nesse sentido. Poxa, eu tive um problema com a Elaine, eu vou lá e converso. Elaine, o que aconteceu? Tá tudo bem? Vamos tomar um café? Sim. Né? E aí resolve esse cancelamento na hora. Por quê? Porque às vezes me falaram, Elaine, a Elaine não gosta de você, não. E a Elaine, outro dia falou mal de você pra caramba. Mas a Elaine não tá nem sabendo, ela nem lembra que eu existo. Pois é. É assim que funciona. E aí vira um telegrama sem fio, sem limites, né? Tem limites. Vamos ver. A Julie Brás, ela pergunta, ela diz aqui: é muito difícil lidar com pessoas com muito tempo de empresa e não se atualizam. Quando entramos na empresa com novas ideias, assusta. Isso acaba gerando esse cancelamento, pois viramos uma ameaça, mesmo querendo ajudar. Essa é outra relação, né? Que a gente fala que às vezes, na minha época a gente chamava dos dinossauros da empresa, É, né? Mas lembrem que os dinossauros foram extintos da Terra. Não é um bom exemplo. Então, a gente precisa se reciclar o tempo todo. Não é porque a gente fazia uma coisa de um jeito que hoje não pode mudar. A gente precisa se atualizar, a gente precisa ver o que está acontecendo. Né? Como a Elaine deu um excelente exemplo, antigamente, o seu chefe te dava pouca abertura. Hoje em dia a gente vive um momento que o chefe percebeu que quanto mais ele abre para diálogo, ele tem melhores oportunidades. Porque, gente, mais cabeças pensam melhor do que só uma. Receber ideias é um presente maravilhoso. Quanto mais boas ideias, às vezes tem ideia ruim, é verdade. Mas nem todas a gente vai aplicar, né? Mas não ouvir, não trocar. E tem muita gente que não aceita por isso, por medo, gente. As pessoas têm medo de mudança. A gente precisa entender isso. Então, as pessoas têm medo de ser substituídas, elas têm medo do novo. Então, para começar, quantos de vocês que estão aí participando dessa nossa live, quando chega alguém no trabalho, vocês já olham de cima a baixo e já falam, não gostei dessa pessoa. É uma atitude quase de autodefesa. Por quê? Porque você fala, essa pessoa chegou para o meu lugar, quem vai ser demitido? E não é, às vezes a empresa está crescendo e trouxe aquela pessoa para somar. Ela trouxe aquela pessoa para te ajudar, para fazer você evoluir junto com a empresa. Não, mas eu não gosto. Chegou alguém novo, eu já. Opa! Então, é muito interessante que é isso que você está falando, Ju. Novas ideias assustam. E a gente precisa ter essa noção também quando a gente vai expor a nova ideia. Isso é legal, é de você ter aquele tato de falar, gente, é uma ideia, estou aberta a discussões, quero ouvir também a opinião de vocês, não é uma ordem, não é um decreto, né? Eu estou aqui pensando junto com a minha equipe. Seja você, qual a função que você executar. Então, muito chefe bloqueia que a equipe fale, por quê? Porque não quer que alguém se destaque. Esse é o pior tipo de chefe que tem. exato.
todo o treinamento que a gente dá hoje em dia é justamente contra esse tipo de chefe, porque não é líder. Não. Como a Elaine bem falou no começo. E um líder, o grande avanço para ele é descobrir novos líderes, né? Aí é que ele ganha a plenitude na liderança dele. Exato. Então, a gente precisa realmente rever esses formatos e ajudar também. Isso eu acho legal da gente pensar. Ajudar essas pessoas que têm essa resistência à mudança. Né? Como que a gente ajuda? Né? Justamente mostrando que a mudança pode ser boa, que fazer uma coisa diferente pode ser muito melhor e que a sua ideia não vai atrapalhar. Né? Uma nova ideia não vai gerar mais trabalho, pode gerar mais lucro e pode gerar um aumento de salário, pode gerar mais cargos. Na tua execução, né? Mas a gente precisa se abrir ao novo, né? E não resistir ao novo. É isso. Bom, pessoal, a gente vai indo se encaminhando ao final porque é muito gostoso. A gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, mas a gente quer ouvir de vocês que ideias vocês querem para os próximos encontros. Na próxima quinta-feira tem. Você já tem o convidado da próxima semana, Elaine? Tenho sim, vai ser a Cláudia. A Cláudia vai falar sobre gestão da diversidade. Puxa, sensacional! Estarei presente. Vou participar ativamente do chat com vocês. Vocês todos aí estão convidados. Eu vou publicar, né? Você me ajuda também a compartilhar a informação, mas eu vou trazer a Cláudia semana que vem e ela vai falar sobre a gestão da diversidade na sua amplitude do tema. Nossa, é outro tema também efervescente, muito importante, né? Muito legal. Quero agradecer todo mundo que está aí, obrigada pelo carinho, né? Por todas as mensagens de acolhimento que vocês mandaram aí. Adoro também, estou com muita saudade de vocês, né? A Incipro, Obrigada. que é a empresa que a Elaine é a CEO, é muito bacana, eles têm vários projetos legais, então quem ainda não segue, quem entrou pela minha página, começa a seguir, eu vou escrever aí no chat para vocês como se escreve o Encipro, tá? Procura e começa a seguir, porque vai ter isso. Semana que vem tem a Cláudia, eu vou estar aqui no chat com vocês também, participando. E se vocês tiverem mais ideia, manda inbox para a Elaine, que ela está organizando isso. Então, quero agradecer muito, Elaine, pela oportunidade de conversar com você, de fazer essa troca. Eu que agradeço, Vivi, a sua disponibilidade, a compartilhar, né, o seu conhecimento, a sua experiência. E sempre é um prazer aqui ter algum evento que você participe. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês todos pela presença. Semana que vem estaremos aqui com a gestão da diversidade. Eu coloquei aqui no chat a página da Incipro para vocês conhecerem. E aqui no Instagram, o perfil é @enciproconsulte com temudo no final. Vou salvar sim, Érica. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. Um beijo enorme. Espero ver vocês em breve. E mandem ideias. E se for alguma ideia que eu possa colaborar mais, eu volto aqui a falar com vocês e com a Elaine, tá bom? Sem dúvida, Vivi. Você estará aqui várias vezes. Tchau, tchau. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.